sejam bem-vindos ao canal Física Passo a Passo e neste vídeo resolveremos a seguinte questão da FAAP. Deixou-se cair a partir do repouso uma pedra em um abismo. O som do impacto da pedra no fundo do abismo é ouvido 11,6 segundos depois do lançamento. Determine a profundidade do abismo adotando que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nesse exercício, basicamente, a pessoa libera essa pedra vai percorrer uma certa altura h e vai bater no chão. Quando ela bater aqui no fundo do abismo, ela vai produzir um som, e esse som vai chegar até o ouvido da pessoa percorrendo praticamente a mesma altura h da altura em que ela foi solta. E essa altura h é o que ele está pedindo para a gente, qual que é a profundidade desse abismo. Vamos então aqui fazer um desenho ilustrando um pouquinho melhor essa situação. Então aqui eu vou marcar como sendo a altura em que a pedra foi solta, tá? E a altura que o som, a velocidade do som aqui, o som produzido lá embaixo, vai percorrer, eles são praticamente a mesma coisa. E eu vou chamar isso aqui de H maiúsculo. Eu vou desconsiderar o tamanho da pessoa ali em comparação com o tamanho do abismo. Vou considerar que o tamanho do abismo ele é muito maior que o tamanho da pessoa, então praticamente a pedra foi solta da mesma altura e o som chegou na mesma altura ali na hora que a pessoa escuta. Feitas essas considerações, a primeira coisa que eu vou descobrir nesse exercício é qual que foi essa altura que a pedra caiu. E para isso eu preciso escrever algumas equações. Quais são os dados que eu tenho? Vamos aqui adotar o referencial para facilitar minha vida. Eu vou considerar aqui em cima, tá? Vamos colocar aqui, sendo zero. E lá embaixo, aqui no final, eu vou falar que isso aqui é o meu H. Aqui embaixo é o meu H. Vamos apagar esse aqui para não ficar tão poluído assim. Então aqui embaixo é meu H, então eu estou adotando o meu referencial de cima para baixo como sendo positivo. A aceleração da gravidade está agindo aqui, eu tenho o meu G e ele está agindo para baixo. O valor ali é de 10 metros por segundo ao quadrado. Feito isso aqui, eu tenho posição inicial, eu sei que é zero, posição final, eu sei que é H, velocidade inicial na hora que a pessoa solta a pedra ela é igual a zero, e eu tenho a aceleração da gravidade. Então para resolver essa primeira parte aqui, eu vou utilizar então a equação do sorvetão. Isso para quando a pedra cai. Vamos escrever aqui então. Olha só, como eu tinha dito ali, isso aqui é igual a zero, isto aqui é igual a zero. Tá? Então se esses dois valores aqui, se V0 é igual a zero, então V0 vezes T vai dar zero. E reescrevendo então minha equação aqui, e esse meu S aqui ele é igual à altura do meu precipício. Então reescrevendo aqui eu vou ficar com H é igual a aceleração e aceleração da gravidade, o nosso referencial está apontando para baixo, então ele recebe o valor positivo. 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo que ele vai demorar para descer elevado ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Aqui eu posso simplificar essa conta, então esse 10 com esse 2, eu vou ficar com o meu H é igual a 5 vezes T ao quadrado. Esta aqui é a minha altura em função do tempo. Agora o que eu vou levar em consideração? A pedra caiu, ela vai produzir um som, esse som vai percorrer a mesma altura h, só que o tempo que esse som vai demorar para chegar na minha orelha, ali na orelha da pessoa que soltou, ele é diferente do tempo que a pedra demorou para cair. Então na hora de fazer essas contas eu vou falar que aquele tempo que o som demorou para chegar na minha orelha é um t', tá? Como a velocidade do som é constante e ele vale 340 metros por segundo, agora eu vou fazer a segunda parte do meu exercício. E a segunda parte do meu exercício é quando o som é produzido, ele vai percorrer aquela distância h e quanto tempo ele vai demorar para chegar ali em cima. Então aqui para o som eu vou usar uma equação bem simples que é como calcular a velocidade. E velocidade, eu sei que eu calculo como sendo velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. A distância eu tenho, que é o meu hzão, a velocidade eu tenho, tá? Que é 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, e o tempo é o que eu quero descobrir. Então, reescrevendo isso aqui, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, essa distância aqui é o meu hzão, e o tempo, como ele é diferente do tempo ali de queda, eu vou chamar isso aqui de t'. Reescrevendo isso aqui, deixando de uma forma um pouquinho mais clara pra gente, eu vou ter isso aqui, ó. Meu hzão, ele é igual a 340 vezes t'. Olha só, eu tenho uma equação de h ali em cima, que é igual a 5 vezes t ao quadrado, e tem uma equação de h aqui embaixo, que é 340 vezes o meu
telinha. Outra informação muito importante que o exercício dá pra gente, vamos anotar ela aqui, eu vou fazer um balãozinho nesse espaço aqui. Aqui está nosso balãozinho. O tempo que ela demora para descer e o tempo que o som é produzido e chega no seu ouvido, ele vale de 11,6 segundos. Isso aqui o exercício dá pra gente, olha só. Então, esse T mais o meu telinha vale 11,6 segundos. Isso aqui é uma informação que o exercício deu pra gente. Ok, eu tenho duas equações aqui. Eu tenho H, esse primeiro aqui, ele vale 5t ao quadrado. Tem esse H que vale 340 vezes telinha. As alturas são iguais, então eu posso igualar aquela primeira equação, que eu marquei com asterisco, igual à segunda equação. Então, igualando aqui, já que as alturas são praticamente iguais, ou são iguais para o nosso exercício, esse primeiro H aqui, opa, não vou escrever esse primeiro H não, aquele H, vamos colocar então aqui só para dar uma diferenciada, tá? Isso aqui é o meu H1, isso aqui é o meu H2. Essas duas alturas aqui, então, elas são iguais. H1 é igual ao H2. H1 vale quanto? Vale 5 vezes t elevado ao quadrado. E o meu H2 vale quanto? Vale 340 vezes o telinha. Agora olha só, eu tenho uma relação aqui entre telinha e t, tá? Que eu coloquei entre essa nuvenzinha aqui. Na hora de você fazer sua conta aqui, você vai escolher. Eu posso substituir o meu telinha naquela relação ali, eu posso substituir o meu t. Eu vou substituir o meu telinha. Então, para substituir o meu telinha, eu vou isolar ele nessa parte aqui, tá? E quando eu isolar esse meu telinha, eu vou ficar com a seguinte equação. Telinha é igual a 11,6 menos t, certo? Feito isso aqui, eu vou substituir esse meu valor do telinha naquela minha segunda equação ali das igualdades das alturas. E eu vou ficar com a seguinte equação. 5 vezes t ao quadrado é igual a 340 vezes, olha só, estou substituindo aqui, 11,6 menos t. Agora a gente vai fazer a distributiva. Sim, para quem já está percebendo, a gente vai cair numa equaçãozinha de segundo grau. Fazendo a distributiva desses dois valores aqui, eu vou chegar na seguinte equação. 5 vezes t ao quadrado é igual a 3.944 menos 340 vezes t. Agora, para resolver tudo que está desse lado aqui, eu vou jogar para cá e vou deixar igual a zero. Isso para a gente cair numa equação de segundo grau, já que eu não vou conseguir resolver essa conta desta forma aqui. Então, jogando tudo para o outro lado, eu fico assim. 5 vezes t ao quadrado menos, ou melhor, mais 340 vezes t, vamos deixar o t ao quadrado do lado do t, menos 3.944. Tudo isso aqui é igual a zero. Bem, agora eu tenho uma equação de segundo grau aqui, eu preciso resolver essa equação de segundo grau. Para resolver aqui, vamos calcular o delta, e delta é igual a b ao quadrado, tá? B ao quadrado ali é 340 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 5, vezes o C é menos 3.944. Resolvendo essa equação aqui, a gente vai ficar com o seguinte valor de delta: 194.480. Esse aqui é o meu valor do delta. Então agora, com esse delta em mãos, a gente pode calcular o valor do t. Tá, vou achar dois valores de t. Lembra aqui da equaçãozinha para a gente achar os valores de x1 e x2, mas lembra que a nossa equação aqui não está tratando com x, a gente não está trabalhando com x. Nós estamos trabalhando com t, tá? Tá t quadrado aqui, t não é x. Então, na hora que eu for apresentar meu resultado, eu vou apresentar como sendo t1 e t2. Mas olha só, o meu t ele é igual a menos b mais ou menos o valor da raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então presta atenção aqui numa coisa, se eu for utilizar só os valores negativos, tá? O valor que der negativo aqui dentro da minha raiz, supondo que ali dê 10 na raiz, menos b, que é 340, vai me dar um valor de tempo negativo. E o valor de tempo negativo para mim significa que o resultado dessa conta aqui daria pedra
aqui em cima, volta ali no referencial, daria daqui para cima. Já que a partir desse momento aqui, desse zero aqui, eu começo a marcar meu cronômetro. Então, os valores positivos estão crescendo aqui para baixo. Um valor negativo não vai me servir nesse exercício, já que ele vai estar acima do meu zero. Ele vai estar aqui, por exemplo, no menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, eu não vou utilizar esse valor da raiz negativa. O que vai me interessar aqui, vamos voltar aqui, vai ser o valor da raiz positiva. E assim eu encontro o meu valor de tempo, o que não é o valor ainda da altura do abismo, tá? Não é o valor que eu quero ainda. Então, continuando aqui, na hora que eu calcular essa raiz de delta, vamos colocar ela lá em cima, tá? Essa raiz de delta vai dar um valor aproximado de 440. Se você fizer na calculadora, vai dar 440,98 e assim por diante. Não lembro o valor de cabeça agora, mas vai dar a raiz de 440. Então aqui, substituindo os valores ali para encontrar o meu t, vamos dar continuidade aqui embaixo. Então t é igual a menos b, menos 340, mais 440, que era o valor que eu tinha falado para vocês, tudo isso dividido por 2 vezes 5. Resolvendo aqui, 440 menos 340, ou menos 340 mais 440, isso aqui dá 100 na parte de cima. Aqui eu vou ficar com 100. E aqui 2 vezes 5 eu vou ficar com 10. Vamos reescrever aqui embaixo então. Meu t é igual a 100 dividido por 10. Corto esses dois zeros aqui, então eu chego que dá aproximadamente 10 segundos. Ou seja, esse valor de tempo aqui é o t, não é o t', então o tempo que a pedra vai demorar para cair até o fundo do poço, do precipício, é de 10 segundos. Encontrei esse valor de t, o que eu posso encontrar agora? Eu posso encontrar a altura do meu precipício. Como que eu vou encontrar a altura do meu precipício? Não esquece que você tinha montado umas equações ali no começo. Para achar a altura do precipício, eu posso jogar nessa equação. Posso não, eu devo, já que eu tenho o valor do t. Se você quiser achar com o valor de t', você tem que usar essa relação que está dentro desse meu balãozinho aqui, tá? Mas não vamos dificultar as coisas, vamos utilizar aquela relação ali com o Hzão, o H1. Então, meu H1, tá? Ele é igual a 5 vezes t ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Isso aqui é igual a 100, então H1 é igual a 5 vezes 100, e 5 vezes 100 aqui, eu tenho aqui meu H1 é igual a 500 metros. Essa daqui é a altura do meu precipício, 500 metros. Só uma coisa que eu tinha levado em consideração ali no começo, eu falei que esse precipício aqui ele era muito maior do que a altura da pessoa, então eu ia desconsiderar ali a altura da orelha e tudo mais. Supondo que a pessoa tenha 2 metros, eu posso escrever isso aqui, ó, 500 metros, tá? Ele é muito maior do que os 2 metros da pessoa. Então, na hora que eu for fazer a conta, eu posso realmente desconsiderar a altura dessa pessoa. Por isso que eu fiz essas considerações ali no começo e acabei falando que esses dois Hs aqui, o H1 e o meu H2, eram iguais. Mais uma coisa antes de terminar, se você quiser saber qual que é o tempo que o som demora para voltar ali, você tem aquele valor de t, é só substituir aqui, ó. São 10 segundos, né? Então o tempo que, olha só, se você fizer de cabeça aqui 11,6 menos 10 segundos, o som demora 1,6 segundos para chegar na orelha da pessoa. Bem, esse vídeo termina por aqui. Se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar a curtida aqui embaixo. Se você curtiu, gostou dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se tem alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. Sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas também. Então, muito obrigado, até um próximo vídeo e tchau.